Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 3 de setembro de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 em Porto Alegre. Mas antes eu queria compartilhar com vocês uma frustração tremenda que eu tenho toda sexta-feira. Desde lá de janeiro, fevereiro desse ano. Quando chega sexta-feira, eu começo a me frustrar. Por quê? Eu entro aqui no painel saúde da Prefeitura de Porto Alegre e hoje é dia 3 de setembro, eu vou dizer para vocês a hora, eu tô gravando esse vídeo às 19h43 do dia 3 de setembro. E os dados ainda estão atualizados só até o dia 1º, ou seja, já está no mínimo há 48 horas sem atualizar o painel. Acabei de dar um F5 aqui, ó, ao vivo, vamos dizer assim, para vocês verem que realmente o painel não atualiza todo dia. Ele de vez em quando simplesmente resolvem que não vão atualizar, e não é só isso, ele tem falhas, o painel. Esse painel aqui ele é muito bom, pessoal, ele é muito completo, tem um monte de dados, eu adoro esse painel, mas só que, olha aqui, por exemplo, a última vez que foi atualizado leitos de enfermaria foi dia 30 de agosto, já fazem o quê? 4, 5 dias, não atualiza esse dado toda hora. Aqui, casos confirmados, de vez em quando atualiza, de vez em quando não atualiza, agora está até 1º de setembro, e esse daqui é um dado que eu uso muito, é um dos dados mais importantes para as análises que eu faço. Aqui, distribuição dos casos confirmados por faixa etária, pessoal, tá com essa distribuição dos casos por faixa etária desde o dia 26 de julho. Faz mais de 2 meses, não, 26 de julho não, acho que é antes, eu sei que faz quase 2 meses que esses dados estão congelados. Se tu olhar a soma de todos os números aqui, dá na casa de 150 mil casos. Hoje em Porto Alegre a gente já tem bem mais do que isso, a gente tem 180. Então tá faltando aqui, ó, 30 mil casos que simplesmente não entraram aqui. Então esse painel aqui ele é muito bom, mas falta coisa nele, falta um pouquinho de tratamento de dados. Falta cuidado da prefeitura com os dados da Covid-19. Enfim, feito esse desabafo, vou trazer para vocês a atualização dos dados. E infelizmente, como eu não tenho aqueles dados do painel, como eles não atualizaram hoje ainda, eu fiquei, que nem eu disse, enrolando para ver se atualizava, estou gravando esse vídeo mais tarde do que eu costumo, eu vou ter que trazer os dados só por data de confirmação, eu não vou poder trazer os dados por data de notificação. E por data de confirmação, nessa última semana, nesses últimos 7 dias, a gente vê que continuou, principalmente no início da semana, a virem casos represados de outras épocas. Essa semana a gente confirmou 2.877 novos casos, mas esses novos casos, olhando a evolução dos casos, 1.800 deles são até o dia 7 de abril de 2021, então fazem aí mais de 4 meses que esses casos já vieram. 100 e pouquinhos casos foi entre abril e agosto, e aí sim o restante, esses outros 975 casos que foram nas últimas semanas. Então esse é o valor que eu estou utilizando para essa semana de casos que foram confirmados nessa semana. Porque se a gente pegar aqui o painel e ver quantos casos por dia foram confirmados, a gente vê que tem esse dia, que foi o dia 14 de julho, com 2.600 casos represados. Tinha tido um outro dia anterior com uma quantidade absurda de casos represados, mas não está mais no gráfico. E aí, desde o dia 16 de agosto até pelo menos aqui o dia 27, então 11 dias que ficaram entrando casos represados e casos represados pingadinho por conta daquela mudança de critérios que aconteceu no final de julho pela Secretaria Estadual da Saúde, que a Prefeitura adotou corretamente, tinha que adotar a mudança de critérios. Mas bem sinceramente, podia ter pegado todos os casos e colocado no mesmo dia, devia ter feito isso, porque hoje a gente está cego para esse período de 11 dias, porque é virtualmente impossível discernir quantos casos são atuais, quantos casos são represados por mudança de critérios, e não existe uma comunicação correta da Secretaria Municipal da Saúde com o grande público do qual eu faço parte. Então, tá muito difícil, aqui tem um período de 11 dias, pelo menos, que a gente está cego. E esses últimos dias aqui também não sei o quanto que dá para confiar. Mas enfim, pessoal, a gente não pode considerar esses dias nas médias, porque olha só as grandes variações que acontecem, então a gente tem que excluir
esses dias das médias. E excluindo esses dias das médias, a gente obtém esse gráfico. E a grande pergunta é, dá para confiar nesse gráfico? É muito difícil a gente confiar nesses dados, porque tem flutuações muito grandes. Por exemplo, 71% de uma semana para outra, aí depois queda de 29%, queda de 16%, queda de 27%, daí 64% de uma semana para outra, daí dessa última semana 12% de aumento. A minha resposta para dar para confiar é, tomara que não. Tomara que não, porque se esses dados estiverem realmente corretos, a gente está vendo um aumento muito forte nas últimas semanas. Mas eu acredito que infelizmente não dá para confiar nesses casos, nesses dados aqui. Então, o que a gente pode de fato confiar? Dados hospitalares. Infelizmente, eles não são os melhores dados para analisar a pandemia em tempo real, mas quando os outros dados estão com tanto ruído, tanta complicação que a gente não pode confiar, a gente tem que trabalhar com o que tem. E os dados hospitalares, pessoal, eles estão mostrando uma estabilidade na pandemia nessas últimas semanas. A gente está sempre variando aqui, ó, entre 200 e 150 casos. Começou aqui em 200 casos há umas 6 semanas atrás, aí baixou até 150, aí aumentou, foi para 180, aí essa semana passada terminou lá nos 170, depois essa semana teve um dia com uma quantidade um pouquinho maior, perto de 190 casos, mas depois já baixou. Hoje a gente está com 159 pacientes confirmados, estou falando casos, mas é pacientes confirmados com Covid-19 internados em leitos de UTI na cidade. Então, o que eu estou vendo é esse grande período aqui que a gente fica flutuando entre esses dois patamares. Enquanto a gente não passar de 200 confirmados, não é confirmados mais suspeitos, é só confirmados, eu acho que a gente está nesse período estável. Enquanto a gente não baixar de 150 por um período razoável, não é um dia baixou de 150, não é um dia também que subiu de 200, a gente vai se preocupar, mas a gente está nessa região. Aqui a gente vai estar mantendo esse período de aparente estabilidade, isso apesar daquele surto do Conceição, né? Então, resumidamente, se a gente passar de 200 por um certo período de tempo, 2, 3 dias, dá para começar a se preocupar. E se a gente baixar de 150, também assim por um período lá de 2, 3 dias, aí é que a gente talvez possa começar a comemorar um pouquinho mais que teve uma redução. Não é essas flutuações aqui dentro dessa faixa que a gente vai dizer que teve um crescimento da pandemia ou que teve uma redução da pandemia na cidade. Por enquanto, já fazem algumas semanas que a pandemia estava decrescendo, mas estabilizou aqui nessa faixa. Em algum momento ia estabilizar. A gente não tem muito como ter a certeza de qual que seria o momento certo, mas enfim, está estável. Quando baixar de 150 a gente comemora, se passar de 200 a gente começa a se preocupar de novo. Outro dado que a gente pode confiar razoavelmente bem são os óbitos. Essa semana a gente chegou a 5.510 óbitos confirmados, passamos de 5.500 óbitos na cidade de Porto Alegre, mas a gente observa que nas últimas semanas os óbitos também estão estabilizados. E em particular, pessoal, é a primeira vez que eu consigo mostrar esse gráfico que eu sempre trago de 9 semanas, em que as 9 semanas estão com menos de 70 óbitos por semana. Então isso daqui sim é uma coisa que eu queria trazer, eu queria comemorar junto com vocês. E não só as 9 semanas estão com menos de 70 óbitos, mas na média essas semanas estão na faixa de 41,3 óbitos por semana. Ou seja, um pouquinho menos do que 6 óbitos por dia, 5,9 óbitos por dia. E só para a gente botar isso em contexto, é claro que a gente gostaria, 6 óbitos por dia ainda é bastante, né? Mas só que a gente gostaria de chegar muito mais perto de 0 óbitos por dia por causa da Covid-19. Mas só que para a gente colocar isso em contexto, o máximo que a gente já atingiu em termos de óbitos semanais foram 60 óbitos por dia. No dia 19 de março de 2021, a média chegou a 60 óbitos por dia. Hoje, a gente não está tendo 60 óbitos em uma semana. Hoje a gente conseguiu diminuir por 10, dividir por 10 o número
máximo de óbitos que a gente já chegou para o número de óbitos que a gente está percebendo nessas últimas 9 semanas. Não é 2, 3 dias, não é 1, 2 semanas, é uma coisa consistente, pessoal. A gente consistentemente conseguiu reduzir o número de óbitos aqui em Porto Alegre. De 60, que foi o auge lá quando teve o colapso completo das UTIs no mês de março, né, 60 óbitos por dia, a gente baixou para menos de 6. Então, vamos comemorar, vamos se sentir um pouquinho bem, porque realmente o número de óbitos está muito mais reduzido. A gente quer que reduza mais, eu quero que reduza para 1 óbito por dia ou menos. Mas, por enquanto, a gente já conseguiu reduzir consideravelmente. E só tem uma coisa pra gente culpar, que é a vacinação, gente. A vacinação aqui em Porto Alegre, a gente já passou de 1 milhão de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose e chegou aqui a 668 mil pessoas já com a vacinação completa, com o esquema vacinal completo. Essa semana teve uma diminuição no número de doses aplicadas, mas é fundamentalmente porque a gente não tem mais como avançar nos novos grupos vacináveis. A gente travou ali no 18 anos ou mais e não tem ainda doses vindo lá do Ministério da Saúde para vacinar os grupos entre 12 e 17. Eu sei que é uma questão burocrática, eu sei que poderia se adiantar essa vacinação, não está sendo feito, até acho que deveria estar adiantando a vacinação, mas tem uma desculpa para essa redução aqui de doses aplicadas, tá na dose 1. O bom aqui, ó, dose 2 acelerou, dá para ver, dá para visualizar nesse gráfico que deu uma acelerada aqui no número de pessoas que está completando o esquema vacinal. E as doses recebidas também estão aumentando. Essa semana a gente recebeu 92.918 doses, chegando aqui a 1.863.000 o total de doses que Porto Alegre já recebeu, então, ou já aplicadas ou ainda disponíveis. Se a gente for olhar aqui, o total da população já vacinada chegou a 71,4% de pessoas com pelo menos uma dose e 45%, vamos arredondar, tá? De pessoas já com a vacinação completa. 45% já está fazendo uma boa diferença. É claro que a gente quer chegar em 75% aqui, ó, vacinação completa. O que eu quero ver é essa área azul cobrindo quase todo esse círculo aqui de toda a população. Mas se a gente for realmente observar que a população vacinável são os adultos e só aqueles adolescentes com comorbidades, e a população adulta está estimada em 1.100.000, a gente tem um ótimo dado, um dado bastante positivo, que a gente chegou a 96% dos adultos vacinados. Então a gente passou de 95% de adesão nos grupos que podem se vacinar. Então uma ótima notícia a gente já ter passado de 96% da adesão na vacina. Claro que a gente queria chegar a 100%, mas enfim, 95%, bem sinceramente, se lá em janeiro, fevereiro me dissessem que a gente ia chegar a 95%, eu ia estar dando pulos de alegria. Espero que a gente chegue a 96% na vacinação completa também, que entre os adultos está em 60%. Então, é isso aí, a maior parte das pessoas que pode se vacinar já se vacinou. A gente não conseguiu bater a meta de vacinar todos os adultos até 30 de agosto. Se a gente continuar nessa meta, a gente vai conseguir na semana que vem. Nessa meta não, se a gente continuar nessa média semanal, a gente vai conseguir exatamente na semana que vem, no dia 9 de setembro. Mas eu acho que a gente não vai conseguir muito rápido chegar nessa meta, porque agora a gente tem a resistência das pessoas que não estão afim de se vacinar, não estão achando que é importante. Tem 40 mil pessoas aqui que não se vacinaram ainda nem com a primeira dose, e eu não sei o que a gente tem que fazer para botar na cabeça dessas pessoas que elas realmente têm que se vacinar, que é essencial. Talvez mostrar esse dado, a gente baixou de 60 óbitos por dia para 6 óbitos por dia, e é a vacinação, não é nada além da vacinação. O vírus, ao contrário, o vírus piorou, o vírus teve uma mutação mais contagiosa, a gente poderia estar vendo mais óbitos agora do que estava vendo lá em março, mas a gente está vendo 10 vezes menos, e aqui é por isso que a gente está vendo 10 vezes menos óbitos, pessoal, é a vacinação. Enfim, testagem de Porto Alegre essa semana foi boa, de novo uma grande porcentagem de pessoas fazendo teste PCR, uma pequeníssima porcentagem fazendo teste rápido, só 22 testes rápido nessa semana inteira entraram no sistema, e a positividade do teste PCR
8,2%. Então, 8,1%, desculpa. Então, uma positividade boa, uma positividade abaixo de 10%. Tá legal. Bem, pessoal, era mais ou menos isso. Desculpa o desabafo lá inicial, mas é fogo, viu? Chega sexta-feira, eu tenho que ficar a sexta-feira inteira ali torcendo que o painel atualize, mas não atualizou. Dessa vez, os dados não estão atualizados, na verdade, até o dia 2, só por data de confirmação. Não consegui os dados por data de notificação. Mas, enfim, boas notícias, a gente conseguiu baixar o número de óbitos, a gente está num período que provavelmente indica estabilidade. Claro que a gente queria continuar decrescendo, mas estabilidade com a delta I já é alguma coisa, não acelerou, não está sendo o suficiente para voltar a acelerar e para explodir o número de casos. Claro, a vacinação é que está segurando. Enfim, pessoal, muito obrigado, qualquer coisa deixa aqui nos comentários e até a próxima.